Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao Instagram da CAIC, da 17ª Subseção de Serra. É uma honra recebê-los aqui. Esperamos que estejam todos nos ouvindo bem e vendo bem. E aí, se estiver tudo certo, dá um joinha aí nos comentários. Vamos só aguardar mais um minutinho aí para poder iniciar essa live aí sobre um tema muito importante, né? Que diante desse estado que nós estamos vivendo de exceção aí, como que vai ser essa atuação nos juizados especiais, ainda mais diante desta nova possibilidade aí que nos foi trazida pela essa alteração legislativa das audiências telepresenciais. Né? Sabemos que estamos vivendo em tempos que temos que se reinventar quanto advogados e advogadas, que temos que estar ali à frente de tudo isso. E agora nos restam muitas dúvidas, apesar de a alteração ter sido pequena, só em 2 artigos efetivamente, mas muitas dúvidas nos restam aí e nada mais do que salutar essa discussão aqui para não somente a jovem advocacia, mas para toda a advocacia capixaba, a advocacia nacional que nos acompanha para essa discussão. Eu vou aqui já chamar o nosso presidente, grande doutor Ítalo. Só vou aqui para iniciarmos aqui essa grande live. Olá, Carlos. Boa noite, doutor Ítalo. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão aí com a gente. Obrigado a CAIC pelo convite. É sempre uma honra recebê-lo, senhor, ouvi-lo expressando assim a tua experiência, a tua opinião, e em especial diante deste momento que a gente estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento de grande luta, de grande batalha, ainda mais para a advocacia, que está tendo que se reinventar diante dessa atualidade, né? Nós viemos aí desde da resolução 313, já estamos na 318, várias outras alterações legislativas e que tem nos dado, diante da nossa frente, assim, uma situação realmente de mudança, de adaptação e de conviver com tudo isso e seguir em frente. De fato, Carlos, muitos desafios. A gente estava comentando outro dia que os presidentes de subseção nunca tiveram tanta demanda, tendo que atender tantos chamados como nesse período. A gente vê aí as comissões de prerrogativa trabalhando incessantemente, a tentativa de mantermos o pagamento, né, de alvarás em dia, tem uma iniciativa da seccional aí em curso, e as subseções todas trabalhando de modo a garantir, né, o mínimo de acesso dos advogados aos processos, ao andamento mínimo que seja das ações. A gente tem a consciência de que grande parte da advocacia ela depende do processo funcionando, né, diariamente, depende de ajuizamentos, depende daqueles atos que são realizados, por, às vezes receber por ato, às vezes por não ter um contrato de advocacia de partido. Então isso tem causado uma preocupação muito grande entre nós. Os advogados têm cobrado uma postura maior da ordem com relação aos tribunais para o retorno desses prazos também nos processos físicos. Mas é aquela difícil decisão a ser tomada, né? As questões da saúde também não podem ser relegadas nesse momento. E isso tem nos deixado bastante inquietos e está em pauta, está em debate, e precisamos realmente tomar uma decisão. Agora, nesses tempos de dificuldade, também é hora de se reinventar, né? Como você falou, muita legislação nova, muita inovação vindo aí. E a principal delas é a realização dos atos não presenciais, através de videoconferência, né? As audiências de conciliação, as sessões de julgamento nos tribunais, nas turmas recursais. Então, acho que isso, a pandemia veio acelerar um processo especial no nosso Estado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né, onde a gente tem a advocacia capixaba, em maior parte, tem as suas demandas, é um tribunal que não fez o dever de casa, ele está realmente atrasado em termos de instauração do processo eletrônico.
Você tem aí nos juizados especiais 2, 3 sistemas que funcionam, não são integrados às vezes entre si, isso causa uma dificuldade enorme para a advocacia. Mas a pandemia e a realidade, né, triste que nos coloca, vai acelerar esse processo com certeza, e a advocacia tem que estar preparada para isso. Isso é uma pura verdade. A gente sabe que foi até uma coisa que a doutora Suelen comentou numa live dela sobre justamente esse tema, que é um caminho sem volta. Nós estamos indo aí caminhando para essa informatização, para os meios eletrônicos, e realmente a gente vai ter que se adequar a isso, e isso, de certa forma, é muito importante para a advocacia, né? Nos economiza tempo, agiliza muita coisa, só que realmente também temos que ter algumas cautelas, né? Que precisam ser garantidos alguns direitos. E já adentrando ao tema específico dessa live, que é aí sobre essa alteração que trouxe, essa possibilidade de videoconferência, em especial no juizado especial, nós sabemos que estamos vivendo esse momento de exceção e temos que nos reinventar. Agora, a grande questão que eu lhe faço, a grande pergunta, o senhor entende que essa alteração, de fato, apesar disso tudo, veio no momento correto, veio no momento exato, ou não? Ela poderia ter ocorrido antes, ou precisa realmente ter algumas cautelas para se implementar essa alteração? A lei em específico do juizado especial, né, a 13.994, ela, na verdade, Carlos, eu falo que para mim é uma coisa totalmente desnecessária até, porque você falar em realização de ato não presencial, isso já vinha elencado no Código de Processo Civil, em diversos artigos o Código já trazia essa inovação, e a Lei 9.099, obviamente, ela faz remissão ao CPC naquilo que ela é omissa, e dentro da carga de princípios dos juizados especiais, né, a informalidade, a celeridade, enfim, tudo isso já permitia a realização desses atos não presenciais, né? E digo mais, o que a lei traz, na verdade, que poderia ter acrescido é talvez um pouco mais de sistematização, né? Trazer um pouco mais de segurança de como essas audiências vão ser realizadas, as questões dos impedimentos, enfim. Isso ela pecou, ela foi bastante sucinta, eu digo até que sucinta demais. No artigo 23, ela introduzia aquela obrigatoriedade, né, de presença que, na verdade, já existia anteriormente, quando a parte não comparecia à audiência, efetivamente era aplicada a revelia se fosse réu ou a confissão, né, e a extinção do processo, se você fosse autor e não se apresentasse ali com qualquer justificativa. Então, isso é o que eu acho que tem causado o maior rebuliço, os advogados têm reclamado muito, é porque vai direto para a sentença se eu não puder estar presente, se acontecer alguma coisa, eu não chegar, né, não conseguir acessar o sistema, vai e a parte não puder. Eu acho que não é bem assim. Primeiro que a lei, ela apenas está repristinando aquilo que está no Código de Processo, é a possibilidade de se realizar a audiência por videoconferência. Ela não quer dizer que aquela audiência obrigatoriamente vai ser realizada por vídeo. Sim. Okay? Mesmo porque, por motivos óbvios, a gente vive num país de muita desigualdade, você tem realidades em comarcas onde sequer a internet existe, né? Vamos falar aí do interiorzão do Brasil. O último dado estatístico que eu tive acesso fala que em torno de 50 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de computadores. Então, você não pode querer que isso seja uma exigência sem a qual você terá o seu processo extinto, porque aí você estaria realmente negando o acesso ao judiciário. Então, eu tranquilizo, né, com relação a isso, essa obrigatoriedade, primeiro, eu acho que é facultativo, e a comprovada a incapacidade, a impossibilidade da parte ou do advogado do acesso àquele mecanismo, a audiência ela precisa ser realmente redesignada para um ato presencial. Isso aí, então, é a primeira coisa que a gente deixa assente com relação à Lei 13.994. Tenho visto alguns atos já aqui no Estado com relação a isso, né? Os juizados de Cariacica saíram na frente, já regulamentaram, se não me engano, o 4º juizado. Numa primeira portaria, o juízo havia
colocado como se realmente fosse obrigatória a participação, sob pena, né, de extinção ou do julgamento antecipado. Mas acho que houve uma intervenção, teve uma reunião semana passada com a comissão da OABS de juizados especiais, até conversei com o presidente na última semana, o doutor Wanderson, que é conselheiro, né, seccional, e parece que evoluíram um bom termo. O magistrado reconheceu a questão da facultatividade, a parte pode ou não optar pela audiência presencial, e criou até um sistema novo, você querendo conciliar qualquer tempo do processo, até mesmo quando ele já estiver concluído lá para a sentença, ele disponibilizou um meio de você requerer a conciliação, que é sempre a melhor forma de solução dos conflitos, né? Então, ver dificuldade em se conciliar, eu acho que a advocacia não pode criar entraves a isso. É óbvio que temos que estar atento a qualquer tipo de violação de prerrogativa, a qualquer dificuldade, qualquer ato que possa dificultar o acesso da parte do advogado ao processo. Isso a gente tem que realmente ficar vigilante. Eu vejo que o grande temor da advocacia é justamente por como foi muito simples essa alteração, ela não entrou em aspectos específicos que são necessários, né? Até por questões de sistema, como que vai ser feito essa videoconferência, se vai ser feito pelo próprio Projude, ou vai se implementar um novo sistema, ou como que vai ser disponibilizado essa questão para as partes e para os advogados, é que surge justamente esse temor. E é justamente nesse sentido, você já te respondeu em partes, mas gostaria de saber se o senhor aí tem acompanhado algum movimento do próprio judiciário, em termos do tribunal, para que regularize isso de uma forma padronizada para todos os juizados aqui do Estado. Esse é o grande problema do processo eletrônico no Brasil. O CNJ, desde o início, acho que deixou correr um pouco solto e não tomou providência no sentido de que as regras fossem unânimes em todo o território nacional. Hoje você tem uma plataforma desenvolvida pelo CNJ e que foi colocada em utilização agora, nesse período da Covid. É uma plataforma que realiza essas audiências, promove toda a sistemática, né, da audiência, garante espaço para sustentação oral, para intervenção do advogado. Aqui no Estado, eu sei que as terceira ou segunda turma, não sei, do colegiado recursal está utilizando já esse sistema e tem funcionado muito bem. E ele garante ao advogado pleno acesso ao julgador. Então, o julgamento é feito, o advogado está acompanhando online e a sustentação é feita também online, ou seja, como se você tivesse realmente presencial ali. Que isso é importante que seja dito, né? O Código de Processo Civil, no 937, se não me engano, ele garante ao advogado, nesse tipo de audiência, nesse tipo de julgamento, a realização da sustentação oral concomitante. Então, ela não precisa ser aquela sustentação que você vai gravar um vídeo e mandar para o desembargador, que isso é absurdo. Né? E tem câmara criminal no tribunal, inclusive, exigindo isso. Né? Não faculta você a estar presente na sessão ali pelos sistemas. Mas o CNJ, na resolução em que ele trata dessa questão, ele deixa a cargo de cada tribunal utilizar ou não o programa que ela desenvolveu, ou então utilizar aí aquele que o tribunal achar mais interessante. O TJ do Espírito Santo, por exemplo, a terceira Câmara Civil está usando o aplicativo Zoom, que a gente tem utilizado muito na ordem, né, nas nossas reuniões, nos nossos eventos aqui. Inclusive, queria fazer um pequeno apontamento com relação à terceira Câmara Civil do TJ. E quem estiver assistindo, depois tiver curiosidade, procura lá o ato 002 de 2020, que foi publicado no dia 22 de abril, aqui no Diário da Justiça, né, do Espírito Santo. Sim. Ele traz toda a organização da sessão de julgamento por videoconferência. Então, eu achei muito completo, ele garante ali toda a segurança ao advogado e às partes com relação à participação na sessão. Ele trata, por exemplo, da possibilidade de você adiar o julgamento a pedido, e aí você não precisa tecer maiores comentários, basta dizer que você não concorda
com o julgamento não presencial, que ele vai automaticamente retira o processo de pauta, mas aí é interessante, a outra parte ela tem o direito de impugnar essa retirada de pauta, dizendo, por exemplo, que o advogado que pediu a sessão presencial, ele está usando aquilo como um fim protelatório ou sem qualquer justificativa, e isso, então, volta à análise da Câmara para a reinclusão ou não do processo no julgamento virtual. Interessante que se você, na ótica, né, dessa resolução, desse ato, advogado da parte contrária não impugna a retirada do processo de pauta, depois você também não vai poder alegar nulidade processual por conta da realização do ato, né, da não realização. Então, achei assim, um ato extremamente completo, que o TJ poderia realmente aproveitar e repristinar para as outras unidades judiciárias, uniformizando esse sistema. Porque, como eu disse, o CNJ deixou a cargo de cada um, o CPC, naquilo que traz, ele é muito tímido, né? Uhum. Foi falando da possibilidade, só da possibilidade, mas não traz muitos detalhes para isso aí. Então, a palavra de ordem é segurança jurídica. Então, por que não regulamentar? Por que não fazer? Né? Por que não colocar isso às claras? E é justamente isso que gera toda essa discussão, todo esse temor, porque como não tem, e deveria ter, né? Aí você tem essas questões assim, o comparecimento ele é obrigatório, e uma questão que eu estava até verificando, é porque como a lei ela foi sucinta até demais nesse ponto, e você tem essas questões dos próprios tribunais terem que regulamentar isso, você não tem, por exemplo, causas que são toleráveis para dizer que você não vai poder comparecer a essa audiência. E aí, assim, surge essa dúvida. Qual é a causa que eu posso utilizar quanto advogado e o meu cliente não poder comparecer, ou até mesmo eu, quanto advogado, não poder comparecer? Você tem uma ideia? Qual a sua opinião quanto a isso? Para começo de conversa, todas aquelas que já eram comuns ao adiamento de uma audiência normal, né? A concomitância com outro ato naquele horário, um tipo de saúde, enfim, tudo aquilo que se adapta ali, né, a situação da audiência virtual já se utiliza, é normal. E aqui as questões técnicas, que eu acho que são as de maior relevância para você ter como argumento para pedir o adiamento ou a realização. Mas eu volto a dizer, as audiências por videoconferência, elas não são obrigatórias, elas são uma oportunidade de se realizar, de se adiantar o processo. E ela jamais pode ser motivo de cerceamento do acesso ao judiciário ou de defesa, e muito menos da celeridade que deve prever tocar nos juizados especiais. Veja, por exemplo, a situação dos juizados que possuem audiências unas. Ninguém vai dizer que a realização da audiência una é a melhor coisa para quem está no procedimento do juizado especial. Ela é mais rápido, você ganha pelo menos 6 meses de tramitação aí entre uma audiência e outra, que é o que se observa nas varas onde não tem essa sistemática. Você querer colocar isso como obrigatório, você vai estar prejudicando a celeridade processual. Entendeu? Justamente. Porque o índice de conciliação é baixo, muitas vezes você não tem aquela disposição, e você separar a audiência para fazer uma parte não presencial e depois marcar a instrução pode acarretar atraso no processo. Então, a tendência que tenho ouvido, e conversei já com alguns magistrados, é que realmente seja algo facultativo, as partes vão demandar, solicitar para que seja realizado assim, e com o propósito maior mesmo de, nesse período até agora da Covid, é essencial, óbvio, né, porque você não está tendo outra maneira de acessar o judiciário, né, para a realização dos atos. Eu acho que por enquanto sim, mas nada obrigatório, Carlos. Não, e isso é importante você estar destacando essa questão, até mesmo para os advogados que estão nos ouvindo aqui, que se porventura acontecer alguma designação obrigatória, assim, podemos dizer, desse tipo de audiência, que peticione nesse sentido, informando realmente da não obrigatoriedade para poder resguardar os seus direitos e o direito dos seus clientes, né? Até mesmo porque, por exemplo, justamente nesses casos dos juizados que tem audiência una, você tem um complicador, um processo que de fato você precisa instruir ali com testemunhas, com outros tipos de prova,
Isso, às vezes, pode ser dificultado por essa questão de videoconferência, né? Sim, a audiência é para audiência, a instituição aqui é para audiência exclusivamente de conciliação, né? Ela não tem a previsão da instrução processual. Mesmo, já se realizam atos nos processos comuns, até no processo penal, por videoconferência, mas a instrução ela é realizada na presença das partes. Uma pergunta que as pessoas têm feito muito: e como é que funciona para eu ter acesso ao cliente, né? Onde é que vai ser essa audiência? Eu vou fazer no meu escritório, né? Na minha casa, eu vou trazer a parte aqui? Não. A resolução 314 do CNJ, inclusive, ela deixa isso muito claro. A unidade judiciária não pode transferir para o advogado qualquer obrigação de intimação e de condição da parte a realização do ato, tá? Nem intimar o seu cliente é obrigação sua para esse tipo de audiência. E aí a gente entra numa outra polêmica, né? E a parte que não está assistida por advogado, como é que ela vai fazer? Tem visto que em alguns lugares os juízes, inclusive, estão mantendo esses processos suspensos. Olha o prejuízo, né, à jurisdição. Olha o prejuízo aí, aquilo que deveria ser um facilitador do indivíduo em juízo, acabou, nessa situação aqui, totalmente obstaculado. Uhum. E o artigo 198 do CPC fala que as unidades judiciárias que trabalham com o processo eletrônico, ela tem que manter ali no seu balcão, para livre consulta da parte do advogado, um terminal de computador, um terminal onde permita o acesso amplo ao processo, a consulta, o peticionamento. E a gente sabe muito bem que essa não é a realidade. Você pode consultar aí, eu pelo menos desconheço um juizado, aqui na Serra nenhum deles tem, um computador à disposição da parte do advogado para consulta de autos. Não existe. E aí? E para a realização do ato, da audiência, como é que vai ser? Eu entendo que lá para frente, pelo menos para a parte, o tribunal vai ter que manter dentro de cada unidade judiciária ali uma webcam, um computador com esse acesso. Porque, que fique claro, não é obrigação do advogado permear a realização desse ato, né, provendo de meios aí para o mesmo. E o senhor não acha, então, diante dessa situação aí que a gente tem do juiz postulante, né, que ele existe de fato no juizado, que esse regramento que trouxe com o intuito de facilitar as coisas neste período que nós estamos vivendo de Covid-19 se tornou um pouco inócuo? No momento da Covid, sim, porque você realmente não consegue fazer com que essa parte tenha acesso. Né? Eles não têm como ficar peticionando, não tem como ficar realizando esses atos, essas audiências, e o próprio judiciário já enxergou isso. Tanto é que, nos atos que já vi publicados, todos eles excepcionam os processos onde há o ius postulante. Quando da Lei 9.099, a Ordem tentou buscar a inconstitucionalidade, né, disso. Todavia, o Supremo, né, que julga politicamente, em grande parte, né, de suas manifestações, assim não reconheceu, manteve a constitucionalidade do exercício do ius postulante, e a gente sabe que isso na prática traz, né, uma deficiência à defesa, às vezes coloca o juiz numa posição complicada de julgar e ter que às vezes deixar de ser até um pouco imparcial para garantir o mínimo de equilíbrio e justiça nas decisões. Mas aí você vê que na prática, num momento como esse, é extremamente prejudicial ao jurisdicionado. Correto. E com relação a isso, a OAB tem tomado algumas medidas ao ponto de disponibilizar equipamentos ali para que os advogados que não tenham, de fato, esses equipamentos em seus escritórios possam estar realizando, porventura, essas audiências? Carlos, as unidades da Ordem estavam até essa semana passada fechadas, né, para o atendimento ao público, mesmo porque ainda tem uma série de proibições por parte do governo estadual, os escritórios de advocacia ainda funcionando por home working, né? Mas aqui na subseção da Serra, por exemplo, desde a semana passada, nós já estamos abrindo em horário restrito, de meio-dia às 17h,
apenas para que os advogados tenham acesso aos escritórios coletivos, não é para atender parte, você vai poder acessar os escritórios para peticionar, para realizar esses atos que já são praticados normalmente, e não há dificuldade no sentido de adaptarmos, né, os espaços também para a realização dessas audiências no futuro. Isso é uma coisa que pode ser feita de imediata, né? Agora, a ordem está vigilante. Hoje mesmo saiu uma boa notícia, né, nas audiências lá da Vara de Execuções Penais, que estava sendo dificultada a participação da advocacia. O tribunal efetivamente reconheceu a necessidade de se dar ao advogado o mesmo tratamento que era dado ao Ministério Público e ao magistrado. Eles estavam obrigando o advogado a ir, né, in loco para realizar a audiência, não deram essa oportunidade de você utilizar o sistema do CNJ, ou o Zoom, ou qualquer outro aplicativo, para realizar a audiência de maneira concomitante com os três. Teria que ir lá, e lá você teria acesso ao ato. Isso realmente colocava o advogado em situação de risco, de contaminação, sim, enfim. Era um cerceamento claro, e a ordem obteve, aí, com o tribunal, essa modificação na sistemática de realização dessas audiências. Mas é importante que a advocacia não deixe de reclamar. A gente fala sempre que o primeiro defensor, né, da sua prerrogativa é você próprio, então, diante de uma injustiça, de um ato como esse, tem que se insurgir, tem que documentar, tem que postular no processo, encaminhar o seu requerimento, acione a ordem, acione as comissões de prerrogativa, que a gente está aqui para auxiliar. Então, assim, até para deixar claro para quem está nos ouvindo, né? Não existe obrigatoriedade, né, nessa realização de audiência por videoconferência. É uma possibilidade aí para que facilite essa composição, essa conciliação, que já tem, até o próprio Código de Processo Civil de 2015, ele traz isso como algo central ali, possibilitar essa conciliação, para que o processo ele realmente chegue ao fim antes dessa sentença, com resolução do mérito, que as partes realmente se conciliem. Então, você, seja jovem advogado, seja advogado com mais tempo atuando aí, esteja atento àquilo que está ocorrendo no processo, àquilo que está sendo designado, até mesmo as violações de prerrogativas que estão ocorrendo, porque neste momento é muito preocupante e nós temos que estar a todo momento atentos àquilo que estão violando nas nossas prerrogativas, sabe? Seja em qualquer âmbito, porque se nós realmente não formos unidos e lutarmos juntos para vencer essa batalha, a gente vai acabar sucumbindo a tudo isso, e esse não é o objetivo. O objetivo é batalhar, é lutar, estar na vanguarda das inovações aí dentro do judiciário, porque é um momento em que tanto o Poder Judiciário quanto a advocacia tem que estar trabalhando em conjunto, né, para construir novas tecnologias, novas áreas para que possam gerar grandes soluções. Doutor, pode falar. É importante que a advocacia não veja esse tipo de inovação com restrição. Ela tem que recepcionar bem, tem que aceitar, participar, construir, obviamente, né, o melhor ambiente, as melhores condições para que a inovação seja implantada, sem que haja qualquer violação de prerrogativa e ao efetivo, né, a efetiva prestação jurisdicional. Você vê uma coisa interessante que tenho visto, e falei desse ato 02 da Terceira Câmara Civil, do TJ, além das audiências, das sessões de julgamento por vídeo, eles já regulamentaram, por exemplo, a apresentação dos memoriais por e-mail, você poder despachar e conversar com os desembargadores da Câmara, seja pela plataforma, seja pelo telefone, aí cada gabinete vai definir, mas já está isso lá previsto. Você, além de fazer sustentação oral, eles já deixaram claro, porque às vezes podem querer restringir, de que você, advogado, pode suscitar questões de fato no meio do julgamento, então você pode promover esclarecimentos, pedir a palavra pela ordem, ela vai garantir. Ou seja, a realização do ato pela plataforma eletrônica, ela tem que te garantir exatamente os mesmos direitos e benefícios que você tem no ato presencial. Então você pode interromper pela ordem, você pode requerer para fazer
as suas alegações de fato, na audiência a mesma coisa. Outro dia o pessoal perguntou, e aí, como é que eu vou conversar com o meu cliente no meio da audiência? Você vai pedir licença ao magistrado, vai colocar o seu vídeo lá, né, Mudo, né? no mudo, e vai conversar com o seu cliente pelo WhatsApp, pelo telefone, construir a melhor proposta, porque é assim que você vai construir a solução para a audiência. E o magistrado não pode se opor a isso. Ele está ali para garantir o resultado final, que é um bom acordo. Isso aí. E é justamente essa questão que o senhor disse, a gente precisa se reinventar diante dessas alterações, né? Realmente eu também ouvi esse questionamento, como que ia fazer ali na hora de uma proposta, né? Realmente é tentar se reinventar, colocar no mudo, ligar para o teu cliente e ali tentar construir realmente uma melhor forma. O que realmente não dá, como o senhor falou, é criar obstáculos, é uma coisa que já está aí, não tem mais volta, e eu acho que isso é muito importante, porque pelo menos eu entendo, e eu não sei, eu gostaria até de ouvir a opinião do senhor. Hoje nós, no âmbito do Judiciário Capixaba, estamos colhendo a duras penas o fato de não ter essa digitalização dos processos, e nossos processos não estão eletrônicos, porque a gente vê a grande maioria aí de processos físicos parados, alguns advogados realmente tendo algumas dificuldades porque o processo está parado e não, ficam preocupados. Então eu creio sim que nós estamos hoje colhendo isso que não foi efetivamente introduzido no passado. Qual é a opinião do senhor com relação a isso? Pois é, como eu disse, é motivo de atraso, de vergonha para o tribunal não ter um programa adequado de virtualização dos seus processos, né? Não ter se respeitando aí todos os pedidos e determinações que o CNJ já deu. A Ordem tem acompanhado isso a cada inspeção que o CNJ vem aqui e faz. Os relatórios estão aí no site do Conselho Nacional, demonstrando o atraso em que se encontra o Tribunal de Justiça do Espírito Santo com relação à implantação do processo judicial eletrônico. Mas, a par disso também, Carlos, é muito também do que cada unidade judiciária tem feito. A coisa corre muito solta, sabe? Tem juiz que faz de um jeito, outro faz do outro, um juizado segue de uma maneira, outro segue aquela bagunça que são aqueles fonagens também. E agora você veja que absurdo que a gente está enfrentando essa semana aqui na Serra, e a gente vai até reunir essa semana o Conselho para definir uma medida. A Justiça Federal, que é motivo de orgulho em termos de virtualização e funcionalidade, né, dos seus processos eletrônicos, tem dado despachos aqui em processos contra o INSS, suspendendo a tramitação dos feitos por 60 dias, sobre as alegações, mas assim, com todas as vênias absurdas, né? De que não pode obrigar a realização da perícia, mas as perícias estão sendo realizadas lá em Vitória, estão sendo marcadas, né, com toda tranquilidade, garantindo ali condições mínimas, né, de segurança para a saúde da parte. O que não pode é você, dentro de um processo típico de demandas previdenciárias, que são urgentes, são auxílios, né, que as pessoas estão precisando de receber, ainda mais numa hora como essa, você determinar a paralisação, sabe-se lá de quantos processos que já são lentos, diga-se de passagem, na tramitação aqui, embora seja 100% eletrônico, mas uma vara só realmente não dá conta. Agora, você ainda obstar a tramitação, contrariando o próprio CNJ, que nas resoluções dizem que os processos eletrônicos devem ter a sua tramitação normal garantida, sem prejuízo, com prejuízo, obviamente, dos atos presenciais, que são as audiências. Agora, realizar uma perícia com horário marcado, com toda a condição de segurança, não é motivo para você deixar o jurisdicionado sem a prestação devida. Correto. Uma dúvida aí para quem está nos ouvindo, até poder saber como vai atuar, se houver necessidade, no caso de juizado especial, né? Se houver alguma medida de urgência que precisa ser ali dentro de um processo que já está em trâmite, como que tem ocorrido isso aí? Por via e-mail, por telefone? Eles têm disponibilizado aqui na Serra algum meio cabível para poder fazer esse contato? Nos juizados especiais você já tem o Projude, né? E PJE em alguns instituído, então você está tramitando normalmente isso aí através das plataformas. A dúvida que tenho visto muito é aquelas audiências que já estavam, né, agendadas, como é que isso vai ficar? Óbvio que até então você chegou no dia, a audiência não se realizou,
você vai pedir a redesignação do ato, porque parece que o Projude não está agendando automaticamente. E Isso, por alguns uma colegas razão óbvia, reclamaram. porque não tem condições de se realizar, ainda mais instrução. Então, isso Uhum. vai depender de cada magistrado, se ele agora vai marcar essas audiências de conciliação pela videoconferência. Até onde vi semana passada aqui na Serra, isso estava sendo feito somente a pedido. Tá? Pode ser que a gente tenha aí uma regulamentação pelos juízes das varas essa semana, com cada procedimento que vai ser adotado por lá, mas vai realizar somente audiência de conciliação, instrução não tem como. Né? E os processos continuam, as demandas de urgência, as tutelas, isso está funcionando normalmente. Sim, a minha pergunta vem realmente no sentido porque, assim, no dia a dia normal, a gente sabe que às vezes a gente vai lá, peticiona no Projude, né, por mais que ele seja eletrônico, tenha uma ideia de ser um pouco mais célere, nós temos que mesmo assim ir lá, pedir para agilizar alguma coisa ou outra, e realmente aí que vem essa pergunta nesse sentido de se existe algum outro canal, fora o próprio Projude, né, para poder ali solicitar uma urgência, uma análise em especial naquele processo. Bom, todas as varas, à exceção da terceira criminal, no início do ano, no início da pandemia, disponibilizaram telefones de acesso e e-mails para você promover isso. Eu já tive a Uhum. experiência, por exemplo, de precisar de despachar uma liminar numa vara de família e eu consegui falar com o juiz tranquilamente, através do telefone, Perfeito. conseguir despachar, e, enfim, isso tudo tem que ser garantido, está ali, está na resolução, e o advogado que tiver esse direito, né, de estar com o magistrado, seja por vídeo, seja pelo telefone, tem que reportar a ordem, porque importa sim em violação de prerrogativa. As varas têm que garantir o acesso remoto nesse período. E agora nós estamos discutindo como é que vai se dar o acesso aos processos físicos, né? Porque o grande problema é esse, como evitar contaminação, como é que você não vai ter aglomeração, mas a gente tem que batalhar pelo retorno, sim, da tramitação de todos os feitos. Sim. E eu percebo na sua fala que essas questões de atos não presenciais, o segundo grau, o tribunal já está bem um pouco mais avançado do que os juízos aqui de primeiro grau, com relação de, igual, por exemplo, claro, e da terceira Câmara Criminal, né, que o senhor falou que teve Terceira cível. terceira cível teve esse ato aí regulando, então realmente as coisas lá no tribunal têm caminhado um pouco melhor. Olha, eu tenho conhecimento hoje de duas câmaras que estão trabalhando dessa forma. A primeira é criminal e a terceira civil. Eu não vi ainda ato das demais. Pode ser que tenha. E que se vierem, eu recomendo fortemente que sigam a resolução 2 da terceira civil, porque ela é muito completa e garantista, né, para o advogado. Como eu falei, os juizados no seu colegiado também estão muito bem nesse trabalho, seguem todas as recomendações do CNJ, a sustentação oral lá é feita pela plataforma, então o advogado fala diretamente, participa do julgamento, você tem ali um prazo mínimo para pedir o adiamento caso você queira, entendeu? Não pode Uhum. ser um adiamento com prazo para além daquilo que a lei fala. Acho que você tem que ter no mínimo até 5 dias antes para você fazer isso aí com calma, com tranquilidade. Pra você ter ideia, o da terceira Câmara Civil, eu amanhã tenho o julgamento lá, eu vou poder fazer o pedido de preferência e, se for o caso, da sustentação oral, até uma hora, ou até na hora da realização da audiência, através do WhatsApp ou pelo e-mail, né, que a Câmara disponibilizou. Então, isso você tem aí uma total facilitação do acesso do advogado ao ato, né, sem nenhuma restrição à sua prerrogativa. Muito importante. Então, assim, na realidade, a gente vê que, por mais que tenha ocorrido essa alteração importante na lei dos juizados aí, né? Possibilitando essa audiência, é o que o senhor disse, é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento a isso, a essas alterações. Não é algo, pelo que eu entendo, um bicho de sete cabeças, é algo que nós realmente precisamos estar atento a tudo como a forma ela está sendo feita, para realmente não haver aí situações que sejam obrigadas as partes a realizar essa audiência, né? Que seja tudo realmente regulamentado,
Nós esperamos muito que o nosso tribunal siga aí esse ato aí que dá da terceira civil já para poder regulamentar isso de uma forma padronizar para todos o judiciário. Isso eu acho que é muito importante porque gera uma segurança maior e torcendo para que isso chegue a um fim e a gente possa realmente se utilizar isso com mais vantagem, né? Esse é o sonho de todo advogado, né, Carlos? Você ter regras de juizado, regras de organização judiciária idênticas em todos os lugares. É muito triste você sair daqui, por exemplo, para advogar aqui em estados vizinhos, Rio, Minas e tal, onde a realidade é toda diferente. Você chega lá, o sistema de juizado de Minas é de um jeito, do Rio é de outro, a intimação se faz assim. E quando não é essa a orientação da lei, o código fala que os sistemas têm que ser intercalados entre si, eles têm que conversar, você tem que ter uma facilitação e não ter a tecnologia como um fator de exclusão da parte do advogado. Né? Infelizmente, a lei, como veio a Lei 13.994, ela não teve esse cuidado com a parte no ius postulante, como nós dissemos, e eu vejo como necessária, sim, uma intervenção maior, tanto da lei ou até do próprio CNJ, que tem competência para isso, de melhor organizar essas regras de implantação dos sistemas eletrônicos, né? Deixando isso de maneira mais uniforme em todos os lugares. Eu até brinco que cada judiciário, cada poder judiciário, quando você vai, por exemplo, no juizado especial de um estado ou de outro, você tem que fazer quase que um curso para poder saber como que você vai atuar lá, né? Verdade. E você tem, e o pior, cara, além disso, você tem os famigerados aí fonagens e os entendimentos que mostram um perigoso ativismo, né, judiciário, o judiciário Sim. se pondo a legislar e criar regras, muitas das vezes absurdas. Você tinha aí, na entrada em vigor do código, os juizados não querendo seguir a contagem por dias úteis. E aí você tinha juizado que seguia de um jeito, outro seguia por outro, e quando você tinha lá uma disposição expressa, aplica-se subsidiariamente o código. E aí você não lê essa subsidiariedade como algo que você realmente precisa seguir e se põe a legislar, aí é perigosíssimo. Então isso a gente tem que estar Não, atento. A advocacia tem que fazer esse papel. Eu comentei lá naquele bate-papo com a Suelen semana passada, que o advogado não pode ser conformado, ele não pode se conformar com o arbítrio, com a ilegalidade. Você precisa fazer uso da sua independência para você requerer isso em direito. Você é uma coisa absurda, você está exercendo a defesa de alguém no juizado, você não ter direito ao honorário de sucumbência no primeiro grau. Isso, para mim, é de uma inconstitucionalidade absurda, de uma ilegalidade. Se você quer fazer o seu processo chegar lá no Supremo, a única possibilidade, né, de recurso a princípio, vai arguindo incidentalmente as ilegalidades, as inconstitucionalidades. A gente tem que fazer o judiciário se movimentar nesse sentido. Então, o grande modificador dos entendimentos, da jurisprudência que estão aí, é o advogado. Agora, toda vez que você se curva a um entendimento desse absurdo, deixa de perquirir, de recorrer, você está dando ao juiz a razão e a voz para ele continuar a cometer o arbítrio, né? É igual outro aqui na Serra, o caso do juiz que fixa 15 minutos de prazo para a parte juntar documento. Aí eu fui perguntar se a vara dele tem canal de atendimento. Levamos isso à corregedoria. Não tem computador lá para a parte peticionar, nem para o advogado. Mas ele falou assim, mas aqui no fórum tem sala da OAB. Falei, ainda bem que tem sala da OAB, mas tem regra para utilizar. E a sala da OAB não é uma extensão da unidade judiciária. Ela é um facilitador para o advogado que está ali. A lei manda que ele disponibilize. E a lei não dá a ele o poder de criar prazo em minutos para juntar do que quer que seja. Isso é uma flagrante violação de prerrogativa e uma ilegalidade que nenhum advogado deve se submeter. Isso sim. E você disse uma coisa muito importante. Estamos na hora de realmente retomar esse protagonismo da advocacia, porque através daquilo que nós construímos em nossas petições, em nossas ações, que vão ser criando teses com base nisso, né? E realmente nós não podemos nos curvar diante dessas inconstitucionalidades. Devemos realmente estar atentos a isso a todo momento. A advocacia não pode deixar de ser combativa em momento nenhum. Ah, mas eu tenho dificuldade. Não, desculpa, porque a ordem está aí, a subseção está aí, realiza curso, palestra, evento quase que diariamente. Inclusive agora, né, Carlos, em tempos de Covid, as comissões todos os dias têm alguma coisa legal para você participar.
Vem compartilhar com a gente as dificuldades, porque a gente, de uma maneira ou outra, se unindo, vai se ajudar, vai ajudar a mitigar essas dificuldades do dia a dia. E é uma coisa importante, é que a gente precisa estar dentro da própria casa para poder realmente acertar aquilo que precisa ser acertado, debater assuntos importantes, porque não é fora dela que a gente vai conseguir resolver todas essas questões. Eu acho que a gente tem uma força a nosso favor aí, que é a ordem. A gente precisa estar dentro dela, atuando, sabe, e batalhando para que essas coisas possam ser realmente modificadas. Doutor Ítalo, caminhando para o final, eu queria ouvir do senhor palavras realmente aí para, não só para a jovem advocacia, mas toda a advocacia que está nos ouvindo, é, realmente qual deve ser o nosso posicionamento diante dessa situação, que a gente vê muitos advogados aí, até mesmo sem esperança, sabe? Qual esse momento agora nos exige? Qual que é uma palavra até mesmo de esperança aí do presidente Ítalo? Carlos, a dificuldade a gente já vem enfrentando há algum tempo, né? A advocacia ela vem perdendo ao longo do tempo o protagonismo que você estava citando aí agora, muito pela condição do sistema de ensino jurídico no país. Se não me engano, hoje o Conselho Nacional anunciou, o Conselho Federal anunciou que já ajuizou uma demanda no Supremo com relação à não abertura de mais cursos jurídicos, né? A ordem já teve mais influência nisso no passado. Antigamente, o selo OAB atestava aquelas faculdades que tinham realmente condições de estar colocando profissionais do direito no mercado. É importante que o MEC faça esse papel, faça essa triagem, porque as pessoas são enganadas. Você, às vezes, compra e paga por uma faculdade que não está te dando condições de estar no mercado. A prova disso é o exame de ordem. Você tem aí, em alguns lugares, uma reprovação de 80%. Então, é muito alto. E, mesmo assim, você tem um número absurdo de advogados no mercado. E aí a ordem ela tem que reconhecer os seus erros, as suas omissões nessa história, fazer a sua parte. Aí as pessoas falam, mas você está defendendo uma ordem clientelista, paternalista. Não, não é isso. É uma ordem que seja atenta à realidade da sua advocacia. Né? Se hoje tem advogados que não têm acesso ao computador, que não têm acesso à internet, eu tenho que dar o mínimo de condição para ele trabalhar, sim. Né? Então, a jovem advocacia ela tem sido protagonista nesse papel de tirar a ordem do seu comodismo. É uma jovem advocacia que vejo, sobretudo aqui na Serra, muito aguerrida. As pessoas participam efetivamente do dia a dia da ordem, fazem com que a ordem traga soluções efetivas para as dificuldades. Né? E se a gente não se unir, não procurar seguir o mínimo possível, né, das regras que estão aí, evitar o aviltamento, evitar se prestar o seu trabalho com valores aviltantes, né? Aquela coisa do advogado que só vai fazer audiência no juizado e cobra 30, 40 reais por audiência. Não se permita isso, gente. Você não se formou para isso, a sua família não te apoiou ao longo do seu estudo e da sua carreira para você se submeter a tanto. Então, a gente precisa realmente estar vigilante, estar participativo aqui dentro do dia a dia da ordem, né? Estudar sempre, nunca deixar de se atualizar, ser realmente antenado com as inovações, isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu acho que a ordem precisa evoluir, e a jovem advocacia vai ser o catalisador dessa mudança, que é revisar a sua regulamentação para a propaganda, né? A utilização de redes sociais, como o advogado vai se mostrar e indicar os seus serviços para a sociedade. Isso precisa realmente ser evoluído e vir ao encontro daquilo que a gente está já observando no dia a dia da advocacia. É isso aí, doutor Ítalo. Nós realmente temos que estar firmes, fortes aí contra advogados, né? Sempre batalhando para o melhor da nossa profissão, realmente valorizando ela, valorizando em todos os nossos atos. Eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, a ter dedicado um tempo aí do seu dia aqui para contribuir conosco, né? Sobre tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento tanto difícil, mas também um momento de grandes oportunidades de se reinventar, de se atualizar, de inovar.
Carlos, para mim é sempre uma grande alegria estar conversando com a Jovem Advocacia. Você sabe que você vivencia isso de perto, Damaris, todos os colegas que a gente está aí vendo, está participando da live com a gente. Sabe que a Jovem Advocacia na Serra ela sempre teve voz e vez. Vocês são os grandes vetores de transformação da advocacia serrana. Aquela mudança que a gente se propôs a fazer, aquela evolução que a gente buscou trazer, muito vem pelas mãos da Jovem Advocacia aqui na Serra. Isso é motivo de ciúme. Às vezes o pessoal mais antigo fala, mas você só tem olhos para os jovens, você olha para a Jovem Advocacia. Eu falei, não, primeiro porque eles são a maioria e realmente precisam, fazem a diferença. E estão aqui dentro com a gente, estão participando do dia a dia da ordem, ao ponto que o pessoal mais antigo, às vezes, acha que não tem tempo, acha que não deve se meter, não quer vir, deixa de dar contribuições importantíssimas. Mas é a Jovem Advocacia que está fazendo a mudança, a revolução dentro do sistema OAB, precisa realmente ser ouvida. Você viu aí a mudança recente, né, para a composição das chapas, a participação nos conselhos, nas diretorias. Então, é a Jovem Advocacia com voz e vez, que sempre teve aqui na Serra, vai continuar tendo, e a responsabilidade que está também com vocês, em nos ajudar a promover essas mudanças que são constantes. A gente não pode esmorecer, não vai ser a Covid que vai aplacar o nosso brilho, a nossa vontade, a nossa determinação. E trabalhando sempre juntos, né, Carlos? Isso que é importante. É o networking que você faz aqui na ordem, é você se ajudar, dividindo aí com colegas, às vezes uma demanda ou outra que chega no escritório. É auxiliar e ser vigilantes, isso é importantíssimo. Isso disse tudo, é realmente ser vigilante, é apoiar um ao outro, né? Eu digo que construí grandes amigos dentro da ordem e vou carregar esses amigos o resto da minha vida aí, parceiros de fato, de caminhada dentro da advocacia. E nós precisamos estar unidos verdadeiramente para que nós juntos consigamos crescer. A advocacia unida ela é realmente muito mais forte e a gente precisa ter essa atenção especial. E eu agradeço em nome da Jovem Advocacia pela oportunidade que nós temos realmente de trabalho junto à 17ª Subseção e agradeço assim por todo o auxílio que o senhor tem nos dado aí. Realmente o senhor tem aberto as portas para que nós possamos realizar um trabalho, como o senhor disse, responsável, sabe, com responsabilidade ali com tudo que nós estamos fazendo. Eu que agradeço, e o pessoal que tiver ainda dúvida, alguma coisa sobre o tema que tratamos hoje, tá? Estou à disposição, no particular, no privado, lá nos nossos grupos, né, Carlos? Os grupos da CAIC, onde a gente está sempre trocando um bate-papo ali, trocando experiências. Então, não se acanhe. Precisando de conversar, estamos às ordens. Um grande abraço para você e para todos aí. Obrigado, gente, pela audiência aí conosco, hein? Obrigado a todos aí por estarem aqui, terem comparecido a essa live e ter realmente aí ouvido sobre todas essas inovações. E nós realmente somos aquilo que o Dr. Ítalo disse. Somos um canal aberto para todas as dúvidas, aquilo que eventualmente houver de dúvida no decorrer aí do dia a dia. É só nos acionar ali, seja no privado, seja nos próprios grupos que nós temos. E se porventura não faz parte de algum grupo, nos mande mensagem via direct aqui, para que possam ser adicionados nos respectivos grupos, né? Que é como eu disse, juntos nós somos mais fortes, temos que nos unir e agradecemos aí a presença de cada um aí e esperamos vocês novamente numa próxima live aí. Uma boa noite a todos e a todas. E torcendo para a gente estar juntos presencialmente o quanto antes, né? A gente está com saudade de fazer entrega de carteira, de fazer nossas reuniões lá, mas a gente está aguardando vocês. E a inscrição para as comissões estão abertas, tá? Tanto na subseção quanto na seccional. Você querendo fazer parte do sistema OAB, contribuir um pouquinho mais, estamos esperando vocês aqui. Grande abraço. Perfeito. Grande abraço a todos, uma ótima noite. Força, se cuidem e até mais. Fique em casa. Fique em casa.